Pediram para eu fazer um vídeo sobre prostrações, né? Eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, e sobre mais nada praticamente, né? Mas tem umas coisas assim que às vezes eu acho que eu tô numa posição certa para falar, né? Mas é fácil, é, é fácil, não é difícil para mim falar sobre isso. Vamos ver o que eu posso explicar sobre refúgio em corpo, né? A gente faz refúgio em fala e mente junto também. Então, o que significa refúgio? Refúgio significa que a gente vai colocar a nossa confiança nessa coisa, né? O que é essa coisa? O Buda, o Dharma e a Sangha, as três joias, né? Então a gente vai colocar a confiança no Buda, no Dharma e na Sangha acima de qualquer outra coisa. Então deve-se chegar a essa ideia de tomar refúgio depois de análise, né? Depois que a pessoa chega à conclusão que o Buda ensinou é realmente diferente, é realmente excepcional, é realmente maravilhoso, é realmente raro, é realmente importante, e é algo que nós não queremos nos separar disso. Nós conhecemos a verdade da impermanência, nós sabemos que é muito fácil a gente começar a pensar em outras coisas. Então, tendo essas coisas em vista, a gente começa o treinamento budista. Primeira etapa do treinamento budista é tomar compromisso com o caminho, ou seja, colocar o budismo na frente das outras coisas da nossa vida, né? A gente não precisa abdicar de nada que não seja neutro ou não virtuoso. A gente pode aceitar tudo que é virtuoso e aceitar tudo que está de acordo com, que não entra em desacordo com o caminho do Buda. Mas quem é o critério, quem é o eixo, o que determina os ensinamentos do Buda? A comunidade budista, o próprio Buda. Então isso significa tomar refúgio. A gente se protege a nossa própria mente, né? Por isso que fala a palavra refúgio. A palavra refúgio tem esse sentido de que nós reconhecemos o sofrimento, reconhecemos as causas do sofrimento, reconhecemos que nesse momento somos incapazes de lidar com morte, velhice, não só a nossa, mas a dos outros ao redor. E nós somos extremamente incapazes de ajudar, extremamente incapazes de nós mesmos usufruirmos dessa natureza de Buda que supostamente nós possuímos. Então, tendo tudo isso em vista, a gente diz: sim, eu quero treinar os passos, seguir os passos do Buda, seguir o caminho budista, fazer prática budista, etc. Então, aí a pessoa tem que começar a pensar de acordo com o que o Buda ensinou. O que o Buda ensinou? O Buda ensinou que tem uma interdependência entre corpo, as nossas ações, comportamento, postura, gestos, o nosso gesto no mundo, como a gente se coloca no mundo, e também o nosso corpo mesmo, né? Tudo isso tem a ver, a manifestação física, né? A manifestação solidificada das nossas tendências nessa forma desse mundo aparente de nós mesmos. Então isso é corpo. Fala são as emoções, as nossas tendências habituais, as nossas energias, né? O movimento que tem esse corpo. E mente é o aspecto que diz respeito a nossa capacidade infinita de se vincular às coisas, vamos dizer assim. Então, nesse momento, nosso corpo é totalmente determinado, a nossa fala é razoavelmente determinada por karma, por circunstâncias ruins, por coisas que estão além da nossa vontade e assim por diante. E a nossa mente também. Então, como a gente vai treinar as três coisas, porque tem uma interdependência, né? Depois a gente vai começar a refinar isso para dizer, não, quem tem precedência é a mente. Se você consegue transformar a mente, você transforma corpo e fala. Mas de início é mais fácil transformar o corpo para transformar os três simultaneamente, né? Para produzir transformações na mente, para produzir transformações na fala. Então, todas as práticas budistas, elas vão estar dentro desse esquema de corpo, fala e mente, né? Então a própria noção dos três refúgios também espelha essa natureza de corpo, fala e mente purificados. O corpo é a Sangha, né, a comunidade e os prédios e as representações do Buda e tudo mais que nos guia nesse mundo
que está presente nesse mundo para nós, assim, né? E daí a fala é o Dharma. O Dharma do Buda, quando a nossa fala é purificada, ela se torna Dharma. E a mente é o próprio Buda. Então a natureza de Buda é a natureza verdadeira da nossa mente, né? Então, mas como é que a gente revela isso? A gente faz prática. Aí a pessoa assim, então vou sentar em silêncio, né? Que nem todo mundo faz no budismo e tantos cientistas gostam, assim, etc. Bom, sentar em silêncio não é uma prerrogativa budista. Todo mundo fazia isso na Índia antes do Buda. O mérito do Buda foi transformar isso numa prática de sabedoria. Então isso por si só pode ser feito por saúde, pode ser feito por qualquer motivação, pode ser feito para ir para um estado temporário de felicidade, pode ser feito para produzir um estado de não conceitualidade que é semelhante ao reino animal. Tem um monte de problemas ou circunstâncias que podem que as pessoas podem estar praticando com várias motivações para sentar em silêncio. Então, sentar em silêncio não caracteriza o budismo. Antes do budismo se fazia isso, fora do budismo se faz isso. Isso não tem nada de propriamente budista. Quando a gente coloca a perspectiva do refúgio e no Mahayana a perspectiva da bodhicitta na nossa prática de silêncio ou em qualquer outra prática formal que a gente faça, aí se torna realmente um aspecto transformador no sentido de liberação, no sentido de atingir iluminação, no sentido de beneficiar os outros, no sentido de beneficiar de uma forma definitiva a nós mesmos também. O que é tomar refúgio? Tomar refúgio é fazer esse movimento na direção, buscar refúgio no Buda, dizer assim, o Buda é a prioridade. O gesto físico do refúgio é a prostração. Então, a prostração é um gesto tradicional, anterior também ao budismo, de louvar uma pessoa. Tu vai ver até um filme aí dos anos 90, Wayne's World, quando eles gostam muito de uma celebridade, eles fazem... porque, né, tomam refúgio lá na celebridade. We gotta get going. No. Stick around. Hang out with us. Cool. Yeah, we'll stay and hang around with us. With Alice Cooper. We're not worthy! We're not worthy! We're not worthy! We're scum! We suck! Então, no budismo, a gente tem um jeito específico de fazer o refúgio também. Prática lembrando mente, corpo, fala. Daí a gente toca no chão. Ou se estira completamente no chão e coloca as mãos atrás da cabeça, ou se é uma prostração curta porque falta espaço, porque o tempo é exíguo também, né? Antes do ensinamento, por exemplo, a pessoa só toca 5 pontos, né? Que é as mãos, a testa e os joelhos no chão. Então, os 5 pontos representam que a pessoa está se desfazendo dos 5 kleshas principais, as 5 aflições mentais principais, e se a pessoa se joga no chão, ela está se oferecendo para o Buda, para o Dharma e para a Sangha, largando todos os obscurecimentos, e quando ela se levanta, ela toma o voto de beneficiar os seres. Isso é particularmente, nem sempre é assim. Então, por exemplo, tem prostrações em práticas que não têm essa motivação de uma bodhicitta, e tem práticas mesmo no budismo tibetano que separam as duas coisas. Então a pessoa faz prostração apenas como um gesto de refúgio, depois ela faz separado a geração de bodhicitta, né? Mas na prática, por exemplo, do Dhyan Tersa Nondro, é indicado que a pessoa faça mais rápido, né? A pessoa faz, é super, o Nondro mais barbada que existe. A pessoa faz a prostração e quando ela levanta, ela toma o voto de bodhicitta. Então, quando ela desce, ela está fazendo o voto de refúgio. Ela também fala, né? Então, a pessoa acompanha o gesto físico com o voto, ela decora a fórmula, né? No Buda, no Dharma e na Sangha, até que alcance a iluminação, toma refúgio para trazer benefício para os seres dos 6 reinos. Pode ser uma coisa assim, através das 6 perfeições. Tem uma fórmula tradicional no budismo tibetano, que é usada por todo mundo, e tem também formas específicas dentro do Vajrayana, porque a pessoa toma refúgio no lama, daí no caso, né? Quando a pessoa está fazendo prática do Nondro, ela toma refúgio em Guru Rinpoche na forma do professor, inseparável de todos os Budas. Então é um atalho assim, de fazer a prática. Dentro do Vajrayana a gente usa o professor, que é o professor é dito que é mais bondoso que o próprio Buda, porque ele está aqui para nos ensinar e o Buda está lá no passado, né? Então o Buda tem todo o mérito do universo, mas tem essa distância um pouco entre a gente. Então no Vajrayana se usa esse método. Mas em todas as formas de budismo se usa a prostração. Então normalmente a pessoa faz o altar,
montou o altar de manhã, daí ela faz 3 prostrações diante do altar. É o gesto final, a conclusão do altar depois de consagrar as oferendas. Termina todas as oferendas e oferece o próprio corpo, abandona todos os obscurecimentos no chão, né? Ah, mas é um gesto simbólico. Como a gente estava falando, tem uma interdependência entre corpo e fala, tem uma interdependência entre fala e mente. Então, o que a pessoa está fazendo aqui? Como, a princípio, a mente dela é o mais difícil dela alterar, ela começa alterando o corpo. O corpo é fácil. Para muita gente, mesmo a mente é tão obscurecida que ela não deixa a pessoa prostrar. A pessoa fica cheia de ideias e conceitos sobre, mas é uma coisa arbitrária que alguém inventou, eu não quero participar de uma coisa arbitrária que alguém inventou, eu quero uma coisa geral que tenha, sei lá, se for para uma cachoeira, já me falaram, se for para uma cachoeira eu próximo, mas para a figura do Buda, nossa, que absurdo. Mas então, a pessoa está se comprometendo com essa forma específica. Ela é o absoluto? Ela não é o absoluto. Ela tem total clareza de que ela é uma forma construída. E ela se regozija no fato de que ela é uma forma construída e específica. Então, isso esse é o golpe do budismo, né? O golpe do budismo não é assim que o budismo esteja apontando algo geral e universal, assim. É que ele usa a especificidade, e particularmente o Vajrayana usa a especificidade para apresentar o absoluto. Então não é necessário nenhum tipo de ideia de fixação em ideias de geral ou de específico. Aí a pessoa pode usar uma forma específica. Essa é a liberdade da mente, né? Então a forma específica, no caso da tradição budista, é a pessoa... Tem outras tradições isso também. É a pessoa se jogar ao chão várias vezes, né? Então, normalmente, quando a gente entra num templo, a gente faz 3 vezes, não faz na saída, faz só na entrada. Quando um professor quer ser o professor, ou professor de alta estatura dentro do budismo, tipo Dalai Lama, né? Um professor que você reconheça como um refúgio para você, você faz para o professor também. Quando o professor entra, logo que ele senta, já pode fazer. Então, assim, algumas vezes num lugar público, quando as pessoas não vão entender o que está acontecendo e vão achar que é um gesto fanático de uma seita, aí a pessoa pode evitar de fazer por compaixão, dizer assim, não, isso vai perturbar a mente dessas pessoas. Mas de forma geral, assistir uma pessoa fazer prostração gera mérito. Então a pessoa tem que ter uma ciência assim de que, não, nesse público aqui que é muito geral, muito público fazer a prostração, vai parecer que essa pessoa vai soar ruim para o professor, vai ter umas pessoas prostrando para ela, para o professor vão ficar achar, essa pessoa é uma seita de fanáticos, não sei o quê. Então a pessoa não prostra. Mas dentro de um ambiente de praticantes é crucial, é uma oportunidade, porque a gente nem sempre está na frente do professor, então a gente prostra também quando o professor entra na sala. Não quando ele sai, não quando a gente se despede também, sempre no início, né? E a gente também se prostra para estátuas e monumentos externos, assim, na rua. Se a pessoa tiver, até pode usar luvas e algum material, se ela vai fazer várias vezes, né? Então, a pessoa não tem obrigação nenhuma, né? Ela não tem obrigação nem mesmo de se prostrar diante do altar que ela fez. Mas é a primeira prática, então é como se fosse uma obrigação, na verdade, né? Então a pessoa vai tomar refúgio, a primeira coisa que ela vai fazer é tomar refúgio em corpo. Eu lembro no retiro que o Shagdu Rinpoche faleceu, que ele estava ensinando sobre como morrer, né? E foi muito comovente para mim, porque o Rinpoche em geral não prostrava, porque ele era um senhor que tinha diabetes, tinha uma dificuldade para caminhar, né? Então ele era realmente frágil, né? Ele tinha só 72 anos de idade, só porque a gente diz, mas ele viveu num período muito conturbado da história e a saúde dele era bem delicada. Então, para o Rinpoche caminhar era difícil, então prostrar muito mais. Mas eu lembro nesse dia, ele prostrou. E era um momento, a gente esperar o Rinpoche prostrar diante do altar, porque ele tinha que ser ajudado, né, pelos praticantes, para levantar e tudo, porque ele não tinha mais capacidade de levantar por si só, assim. Mas ele fez a prostração. Então, isso no início do retiro, é um momento, assim, de ver. Eu poucas vezes, eu acho que eu talvez só tenha visto essa vez o Rinpoche se prostrar. Agora, o Rinpoche ensinava muito, né? Então, sobre prostração. Então, eu vi muita gente se prostrando ao Rinpoche. Praticamente todos os alunos, né? Daí a acumulação, né? A acumulação é quando a pessoa daí tem um professor e daí ela vai começar o treinamento para
depurar a mente dela para ouvir ensinamentos sofisticados, ensinamentos mais avançados. Daí é importante ela fazer um pouco de prática. Se ela não fizer prática formal, dificilmente ela vai conseguir ter qualquer tipo de... vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou ela vai apropriar aquilo no ego dela e vai virar a bagunça que virou, que a gente vê por aí, né? Um dos jeitos de purificar a mente é através da prática do Nondro, né? O professor pode dar uma prática específica para a pessoa, não precisa ser aquela prática daquele Nondro, tem vários tipos de Nondro. Nondro quer dizer prática preliminar, né? E uma das práticas cruciais, a primeira prática interna do Nondro, depois da reflexão dos 4 pensamentos, a pessoa se dá conta que a situação é grave, daí a pessoa toma refúgio. Então quando ela toma refúgio, ela faz prostrações. E daí é um número, daí ela faz 100.000 prostrações. Quer dizer, alguns lamas, o Dzongchen Rinpoche agora está fazendo por tempo. Então a pessoa marca no relógio, ela fica fazendo no ritmo dela, né? O que ajuda, porque algumas vezes as pessoas fazem a prostração para acabar, daí se a pessoa tem uma capacidade física boa e é fácil para ela fazer prostração, aí a mente dela não processa muito o processo de refúgio, ela faz como um exercício, assim, né? Então tem que cuidar, tem que fazer direito, tem que fazer, tem uma visualização, daí quando a pessoa recebe lá um Nondro específico que ela vai fazer, por exemplo, eu disse o Guru Rinpoche na forma do lama, essa é a forma mais simples. Mas dá para fazer toda uma mandala, a gente chama um campo de refúgio. Tem todos os professores da linhagem, as deidades, todo mundo, os bodhisattvas, os arahats, todo mundo lá, cada um no seu lugarzinho, e a pessoa está vendo todos os seres prostrando junto, o pai, a mãe, os inimigos, os demônios, os fantasmas, todo mundo prostrando junto, quando a pessoa está prostrando. Então tudo isso é especificado dentro da prática do Nondro, e daí a pessoa vai acumular o tempo ou o número de prostrações. Esse número é arbitrário, né? Então, é muito engraçado que algumas pessoas criticam esse número, porque sim, dá um materialismo espiritual que as pessoas querem acabar, né? Mas é óbvio que esse número é irrisório, tem que fazer 3 vezes ou 5 vezes mais do que isso, do que 100.000, né? Para a maioria de nós é necessário muito mais do que esse número. Esse número, assim, é o mínimo dos mínimos do mínimo para a pessoa ter um... e de fato, daí a pessoa diz, mas eu tenho... Se a pessoa diz que ela tem uma facilidade para entender e que ela não precisa, porque ela já está conectada no Dharma, aí sim que a prostração é fácil para ela. Porque se ela está conectada no Dharma, o esforço que os outros têm de lidar com as... Porque o que dói na prostração é que a gente está lidando com os nossos obscurecimentos, né? Ao fazer. Porque como a gente tem que botar uma energia para fazer, e uma energia que é muito diretamente recai sobre o nosso corpo, a gente logo começa a duvidar do Dharma. Então, a dúvida do Dharma está implícita na prática, assim, e a pessoa vai resolvendo a dúvida fazendo, né? Ela vai abandonando a mente conceitual e ela vai usando a sabedoria, que é colocar o corpo diante do Buda, vez após vez, né? Então, se a pessoa já tem essa facilidade, aí prostrar é uma maravilha, prostrar é muito fácil, prostrar é só endorfina, né? Para depois a pessoa sentar e realizar a natureza da mente. Então, nunca a pessoa vai ter uma experiência tão boa quanto depois de fazer um trabalho exaustivo, por exemplo, pelo Dharma, gerar muito mérito, aí a pessoa senta e aquela bênção vem, assim. Então, quando a pessoa começa a aprender a reconhecer o valor na prática de prostração e nas outras práticas que tem esforço, aí parece que é o contrário, né? Daí parece que aí ela pode dizer, estou meio fixada nas práticas elaboradas, vou abandonar as práticas. O Lama pode dizer para ela, não, acho que você está procurando muitos baratos nessas práticas construídas, aí você tem uma fixação nas práticas construídas. Mas normalmente é o oposto, a pessoa não tem nada, de nada, e os lamas inconsequentes, os professores inconsequentes ficam dizendo, não precisa, isso daí é coisa lá do tibetano, não tem, assim, que é o fim do mundo, assim, é uma deterioração total do ensinamento do Buda, é a perda total da perspectiva, né? Eu fico feliz pelas pessoas que chegam a considerar esse caminho, assim, fazer 3 prostrações, né? Algumas vezes durante o voto, a cerimônia de refúgio formal, a gente faz 9, a gente faz 3 para o Buda, 3 para a Sangha, 3 para o Dharma. Não nessa ordem, né? 3 para o Buda, 3 para o Dharma e 3 para a Sangha. Juntos, assim, né? O professor faz junto também. Todo mundo faz diante de uma estátua do Buda, uma representação do Buda. Então,
Eu acho que em várias tradições budistas é assim, todas elas, a maioria delas inclui prostrações. Aí transformar o refúgio numa prática diária, não só de recitar, não só de pensar, não só de recitar, mas de usar o corpo. E daí não só de fazer simbólico 3 vezes, mas fazer até deixar uma poça de suor no chão assim. E fazer como os tibetanos fazem, que eles, né, as pessoas aqui, eu acho, chega a ser trágico a mentalidade. Então a pessoa, ela quer o budismo na cidade dela, do jeito que ela gosta, como ela quer, bem baratinho, né, para ela praticar o Dharma. Mas boa parte da purificação da prática dela é ela juntar dinheiro e se mover e pegar um ônibus, um trem, etc. E no Tibete, as pessoas podiam, sei lá, talvez subir no lombo de um animal, né? Se é rico, poderia, sei lá, ser carregado por outras pessoas. Mas elas dizem, não, não. É peregrinação, eu estou fazendo essa viagem de 4 meses, né? Para ir de um lugar para o outro dentro do Tibete, era 4 meses de viagem. O Gedung Chepel, isso que eu estava falando outro dia ali, quando ele foi estudar no Tibete Central, foi estudar em Lhasa, ele saiu de Amdo e levou 4 meses de Amdo até o Tibete Central. Uma viagem de 4 meses. Quem é que viaja 4 meses hoje em dia? Ninguém viaja. Então, quando a pessoa tivesse a perspectiva de fazer uma viagem de 4 meses, prostrando, né? Não foi isso que o Gedung Chepel fez, mas tem tibetanos que fazem isso. Eles fazem todo o caminho, assim, 200 km, 300 km, 1000 km, fazendo prostração, né? Isso daí deveria inspirar a gente, né? Talvez a gente tenha outro estilo de vida que não permita que a gente tenha esse grau de engajamento, mas daí quando a gente começar a pensar assim, mas não tem no centro de Dharma, na esquina de casa, só tem em São Paulo, e é caro pegar, sei lá, custa R$1000 para ir e voltar. Aí a pessoa lembra assim, não, mas peraí, os tibetanos eles ficam 4 meses prostrando, pegando chuva na rua, imundos, né? E essa é a fé deles, é daí que vem a felicidade deles, né? Porque o refúgio deles é muito forte. Então, a pessoa não precisa nem 8 nem 80, ela não precisa sair fazendo demonstrações aí de heroísmo e fazendo prostrações, mas ela não deve também ser preguiçosa e dizer, por que não tem um centro de Dharma aqui na esquina de casa? É melhor ficar vendo YouTube. Não, não. Então essa movimentação, assim, né? Essa economia, a pessoa faz a prostração e ela faz a aspiração, eu quero encontrar o Dharma. Qualquer um pode fazer prostração. A pessoa que decidiu tomar refúgio, ela faz o compromisso com o Buda, ela formula qualquer coisa. Eu tomo refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, ou ela procura na internet como é uma fórmula de fazer isso em português, ou em tibetano, ou em sânscrito, ou em pali, do jeito que ela quiser. E daí ela recita, no Buda, no Dharma, na Sangha, eu tomo refúgio até que alcance a iluminação para benefício dos seres com a prática das minhas 6 paramitas, por exemplo. E daí ela faz um movimento, toca o chão, levanta, uma vez. Aí, para acumular, né, a pessoa pode acumular, não tem problema a pessoa acumular, mas normalmente essa acumulação faz sentido dentro do relacionamento com o professor, que depois você vai ter uma carta na manga para dizer para ele, eu fiz um pouco de prática, tem essa prática que eu fiz, assim, e tal, né? E daí ele vai dizer para ele, acho que você devia fazer o nondro, devia acumular as prostrações e tal. Mas quem faz o altar, faz diante do altar. Quem vai num templo, faz no templo também. Faz diante do professor, se toma refúgio no professor. Essa prática diante do Buda, do Dharma e da Sangha que diferencia o budismo do resto. Por que a pessoa faz isso? Porque a pessoa reconhece samsara, reconhece algo das 4 nobres verdades, reconhece samsara, sofrimento de samsara. Então, não é um pensamento ordinário reconhecer o samsara. A pessoa parou e pensou que não tem satisfação nas coisas. Então, mas quem ensinou isso? Foi o Buda. O que mais que ele ensinou? Eu quero seguir o que ele ensinou. Quando a pessoa tem esse tipo de mentalidade, a pessoa está tomando refúgio. Daí ela sela essa vontade dela fazendo um gesto, seja numa cerimônia de refúgio com outras pessoas, seja na prática de refúgio todo dia, recitando e também fazendo a prática de prostração. Então, crucial, importante. Quem está ainda examinando o budismo para ver se é isso, se não é, se quer ou se não quer, olha de fora, gera mérito de olhar. Vai ver as pessoas prostrar também. Também o engajamento pode inspirar a pessoa a ver
outras pessoas tendo essa fé, né? Dispondo desse tempo, fazendo treinamento da mente, fazendo um treinamento da mente que até soa esquisito no mundo moderno, que até soa, sei lá, fanático. Não é. É pela interdependência de corpo, fala e mente que funciona. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Om Soti Diamante Penedira Sawa com Chatuzi Zetai by Mediano Jutrupe Mania Jogi Sasundado tem Jote Chimekune Pema Sambal Sasura Gente no Pai Garjuan Chuku do Pegu Cose Distintas em Darshinju Chigmetu Jutru Panangue Wachatungo do Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta tu tem Jote Pemejasun Pemerisu Pemetan Lati com Zizuan Pemonte de Droma de Sojino de Bemelun de Jote Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Bundan com Seja Senten Jote tu Son Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilap do Sushi não se mueve de chuva dançam balão de dropa Chinchelo Oma Humba Guru Pema Sede Hun Ken Locha Som de Loche Zalin Sasson Chapapel do Jushu Sung Nangwa da Midral do Sungele Show